Eu estava orando essa semana, e essa semana, tanto eu como a pastora Vanessa, nós tivemos uma experiência muito interessante da parte de Deus. Nós conhecemos algumas pessoas que fizeram a gente olhar para a palavra de Deus e falar: meu Deus, essa palavra é mais real do que a gente imagina. Nós tivemos o privilégio de passar algumas horas, por 2 dias seguidos, assim, com pessoas que estão num nível de fé que eu falo, é isso que nós estamos precisando fazer. E baseado em tudo aquilo, eu fiquei tão impactado pelas coisas que eu vi, que eu ouvi, pela presença de Deus. E quando foi essa noite, eu tive muita dificuldade de dormir. Não porque insônia, nada disso, mas porque quanto mais eu pensava nas coisas de Deus, mais o Espírito Santo de Deus ia enchendo o meu coração. E quando eu menos imaginava, já eram 4 da manhã, eu falei: Jesus, eu preciso dormir. Daqui a pouco tem um culto, daqui a pouco minha mulher vai brigar comigo, eu conheço ela de manhã. Ela vai falar: acorda, levanta, sai dessa cama. E Deus começou a encher meu coração de uma coisa tão preciosa que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu quero falar com vocês hoje sobre o fogo de Deus. O fogo de Deus é algo que às vezes é tão abstrato para alguns, é algo que às vezes é uma coisa tão distante, tão irreal, tão ilusória. Mas eu posso afirmar para vocês que o fogo de Deus, ele é real. O fogo do Espírito Santo, algumas pessoas não conseguem entender, mas puxa, por que fogo? A palavra de Deus, em uma série de vezes, começa a comparar tanto as nossas vidas, como a própria presença de Deus, como um fogo. Para que serve o fogo? Quais são as utilidades do fogo? Eu preciso realmente, é necessário que eu tenha este fogo na minha vida? O que é este fogo? Você pode traduzir por outras palavras, se você se sentir de alguma maneira meio desconfortável e não conseguir compreender. Você pode traduzir por paixão. Você pode traduzir por entusiasmo, por gana, por vontade, por desejo, um desejo bom. É necessário que tenhamos o fogo de Deus em nossas vidas. Sem esse fogo, tudo que nós fazemos é meio morno, é meio frio, é meio automático. Nós não somos seres automáticos, amém? Não somos máquinas, não somos robôs, não somos criados em série. Cada um de vocês é específico, cada um de vocês foi criado de uma maneira única. Nós costumamos brincar e dizer que Deus, quando fez cada um de nós, Ele jogou a forma fora. Mas olha, eu tenho um irmão gêmeo idêntico, univitelino, pastor. Mesmo assim, vocês não são idênticos em todos os aspectos. São diferentes nos princípios, são diferentes nas ideias, são diferentes nos desejos. Cada um de nós somos indivíduos totalmente importantes para Deus. E sabendo dessa individualidade, respeitando essa individualidade, sabendo que Ele quer levar cada um no seu nível cada vez mais alto, é necessário que essa paixão, esse fogo de Deus invada nossos corações. Sem paixão nós não fazemos nada. Sem paixão, não consegue levar um casamento anos a fio. Não se consegue. Não, pastor, olha, é só respeito. Existia uma ideologia de alguns anos atrás, casais levavam a sua vida conjugal por respeito ao filho, à esposa, não viviam mais maritalmente, não viviam mais como esposo, como esposa, não havia mais o carinho, só havia o respeito de dizer: tá bom, vamos viver juntos debaixo do mesmo teto, para que a sociedade pense que nós somos um bom casal, porque eu te respeito, porque eu respeito os nossos filhos. Sem paixão, sem fogo. Trabalho, então, nem se fala. Já imaginou? Você já imaginou? Você consegue se imaginar passar 20 anos, 30 anos da sua vida fazendo algo que traz dinheiro, algo que traz sustento para você, só que todo santo dia, quando você chega na sua casa, você pensa: como eu odeio fazer isso. Não deve ter coisa mais frustrante do que fazer algo diariamente sem a paixão, sem o fogo de Deus no seu coração. Fazer porque precisa. Lógico, não vamos ser hipócritas. Tem coisas que nós precisamos fazer e ponto final.
Nem tudo que você vai fazer na sua vida, na sua carreira, é agradável. Tem certas coisas que você vai ter que fazer contra a sua vontade. Tem dias que você, contra a sua vontade, vai ter que acordar às 3 da manhã. Tem dias que, contra a sua vontade, você vai ter que trabalhar de sábado, de domingo, de madrugada. Nem tudo é agradável. Mas, se você tem a chama, se você tem aquele fogo enchendo o seu coração, você paga o preço. Amém? É necessário um fogo. Da onde vem isso? Eu comentei isso com alguns. O meu pai, eu estava conversando com ele um pouco antes de eu viajar, de eu sair de férias. E ele fala, eu não entendo você. Eu não sei que loucura é essa de ficar subindo montanha. Você não tem mais o que fazer, não? Mas que esporte mais esquisito. Ficar se matando, carregando mochila, dormindo em barraca, ficando noites e noites sem um chuveiro quente, sem uma cama, para chegar no alto de uma montanha. Mas que graça tem isso? Para que serve isso? É o fogo no coração. Vai me dizer que você não tem uma paixão. Eu tenho paixão por esse tipo de esporte. Eu amo subir montanhas. Eu amo isso. Eu amo chegar lá no topo e falar, era quase impossível para mim. Mas eu cheguei nesse lugar. Eu superei os meus limites. E agora eu vou aproveitar e vou adorar a Deus no lugar mais alto que eu puder. O fogo que move, a paixão que te move, tem que ser um fogo do Espírito Santo. Tem pessoas que perderam esse fogo. Tem pessoas que perderam o fogo pela família, pelo trabalho, pela vida. Queridos, não faz muito tempo eu recebi uma notícia tão triste. Uma pessoa que eu conheço, que eu convivi por anos. Essa pessoa, jovem, 30 e poucos anos, se suicidou. Tirou a própria vida. E aí quando aquela notícia chegou para mim, eu comecei a ficar pensando, mas o que leva uma pessoa... E aí você vai ver o histórico. Um filho lindo de 4, 5 anos. Um bom emprego, amigos. A sociedade. O que leva uma pessoa nessa situação, sem problemas graves financeiros? E você fala, o que leva uma pessoa para um caminho desse, a ponto de desejar não viver mais e tirar a própria vida? Falta de paixão. Estava comentando com alguns amigos, antes dessa pessoa fazer isso, ela comentava com alguns mais próximos, que a vida tinha perdido a graça. Quantas vezes nós levantamos da nossa cama, ou fazemos algo e falamos, olha, isso é sem graça. Isso não é legal. Deixa eu tocar num nervo exposto aqui, já que vocês estão tão compenetrados. Quantas vezes a gente entra pela porta da igreja? Isso aqui está meio sem graça, né, Deus? Eu venho porque tenho que vir. O problema, desculpe a sinceridade, não é a igreja. Não é o louvor. Não é a palavra. O problema é que nós, quando perdemos o fogo de Deus, não vemos mais paixão em nada. Fazemos as coisas por fazer, mecanicamente, rotineiramente. Quantos estão me entendendo, amém? Glória a Deus por isso. Porque dessa maneira mansa, hoje Deus quer reacender o fogo nos nossos corações. Ele quer voltar a colocar paixão em nossas vidas. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 3. Jesus, o Senhor é lindo. Sou apaixonado pelo Senhor. Mateus capítulo 3, o Evangelho de Mateus. Lá no versículo 11, João Batista, que foi aquele profeta que antecedeu Jesus, que curiosamente também era primo de Jesus, ele, como profeta, ele estava preparando o caminho do Senhor, como assim disse o profeta Isaías sobre a vida dele, e ele então começou a falar do Senhor Jesus. E no capítulo 3 do livro de Mateus, lá no versículo 11, ele diz assim, eu estou usando a Nova Versão Internacional, só para lembrá-los. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias.
E assim diz: ele os batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas para arrependimento dos pecados, e então vieram e falaram: é você o Cristo, é você o Messias que Deus prometeu que haveria de vir, que vai salvar a nação de Israel? E ele dizia: não, eu estou batizando com água. Depois de mim vem alguém tão poderoso, que eu não sou digno de pegar as sandálias dele e carregar. Esse vai te batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Ele estava falando de Jesus. Jesus tinha, entre outras coisas, na sua missão, um dever de trazer sobre nossas vidas o Espírito Santo e o fogo de Deus. Algumas pessoas pensam que está se falando da mesma coisa. Alguns afirmam que não, automaticamente quando você é batizado com o Espírito Santo, o fogo de Deus... Não, são duas coisas diferentes. O Espírito Santo e o fogo. Você pode até ser batizado com o Espírito Santo, mas você pode estar sem o fogo de Deus. Você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas você pode ter essa chama de Deus já ardendo dentro de você, esse desejo. Eu vou fazer uma ilustração muito simples para você entender. Se você pega Quantos aqui são bons de churrasco? Vamos descobrir aqui. Vamos ver. São bons mesmo? Só comendo ou preparando também? Então tá bom. Vamos lá. Se você pega lá na churrasqueira, você põe lá o teu carvãozinho, usa lá, seja lá a técnica que for para acender, cada um tem uma técnica, um mais mirabolante que o outro, né? O pão seco, o jornal, o não sei o quê. Tinha um camarada que ele usava maçarico. O cara comprou um maçarico. Ele falou: eu não tenho paciência para esse negócio aqui. Eu comprei um maçarico, eu acendi a churrasqueira em 10 segundos. Seja lá qual for a tua técnica, depois que o teu carvão está bem aceso, está vivo, tá? Aquelas brasinhas você olha e elas estão bem vermelhas. Se você pegar uma brasa, pegar lá um pegador, tirar uma daquelas únicas brasas do meio do fogo e colocar ela do lado, o que vai acontecer com ela? Ela vai? Por que isso acontece? Por quê? Porque se você tira ela do meio do fogo, automaticamente ela não tem vida em si, ela não tem energia em si mesma, ela depende daquele fogo do coletivo para que ela possa continuar queimando. Da mesma maneira é a minha vida e a sua vida. Hoje, será que você começa a entender o porquê que você veio cair aqui dentro de uma igreja? Será que é uma coincidência? Por que eu estou ouvindo essas palavras? Por que eu tenho sido cuidado por Deus ao longo desses dias? Ou se é a primeira vez, o que eu estou fazendo aqui hoje? Você está sendo colocado no meio do braseiro, para que Deus possa acender o fogo dele na sua vida, para que as coisas façam sentido, para que você não passe mais a segunda, a terça, a quarta pensando: mas que vida é essa que eu estou levando? Para que você possa ser estimulado. Uma brasa, quando você retira ela e coloca ela de lado, automaticamente ela se esfria. E ela se torna puro carvão, porque não há vida nela. Da mesma maneira, meu querido, nós precisamos entender esse conceito hoje. Por mais que você respire, por mais que você se alimente, por mais que você viva, por mais que você faça e aconteça lá fora, não há vida em você mesmo sem Deus. Não há vida própria. A energia que te sustenta, a fagulha que faz você levantar da cama toda santa manhã, vem do Espírito Santo de Deus. E é essa fagulha desse fogo que nós precisamos reacender e aumentar a chama nas nossas vidas. Precisamos aumentar isso. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas tristes, tristeza, depressão. Depressão, gente, sei lá, eu posso usar esse termo, é o mal do século? Por quê? Porque pessoas não conseguem alcançar as expectativas que elas colocam para si. Seja pelo erro de calcular uma expectativa muito além, ou seja pelo erro de não ter a chama impulsionando a vida dela para alcançar esses projetos. Hoje, Deus quer nos mostrar isso. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, mas veio para derramar fogo sobre nossas vidas. Deus quer mostrar isso. Olha que interessante, lá no livro de Marcos, abre comigo lá no livro de Marcos, capítulo 4. Comecinho do livro de Marcos, capítulo 4. Jesus nos compara com candeias, com luminárias, com tochas. O pessoal da velha guarda com lampião.
Lamparina. Olha essa, hein? Marcos capítulo 4, eu sou bem velhinho, foi ótimo. Marcos capítulo 4, versículo 21. Me perdoem, essa foi ótima. Marcos capítulo 4, versículo 21, Jesus diz assim: ele lhes disse: quem traz uma candeia, uma lamparina, um lampião, para ser colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? Por acaso ele não coloca ele num lugar apropriado, num lugar alto? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido para não ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo é que quando ele acende uma luz, ele não coloca ela escondida embaixo de uma cama. Quando acaba a energia, que aqui na aldeia quase não acontece isso, né? Quase não acontece isso, não sei porquê. Nunca temos falta de energia aqui. Quando acaba a energia, lá vem os sistemas, né? Aqueles mais moderninhos usam as lâmpadas de emergência, né? Aquelas que a gente usa aqui na igreja. Deixa lá, acabou a energia e fica a lâmpada de emergência acesa. Mas ainda tem muitos que às vezes desprevenido, esqueceu de colocar na tomada, vai precisar acender uma vela. E aí acabou a luz, você vai lá, procura naquelas gavetas, encontra uma vela. Você vai colocar essa vela onde? No lugar embaixo da sua mesa na cozinha? Ou vai colocar ela no local mais alto para que possa iluminar a maior parte possível? No local mais alto. Da mesma maneira, eu quero que vocês entendam um conceito simples. O fogo de Deus vem para acender o teu coração, não para que você fique escondido em alguma situação, não para que você fique debaixo de opressões, não que você fique ali tentando cuidar somente da sua própria vida, mas Deus vai acender o fogo dele na sua vida, te transformar numa vela, numa lamparina, numa luz, para que possa colocar no lugar mais alto, para que todos possam olhar e falar: olha, ali está brilhando a luz de Deus. É assim nos negócios, é assim na família, é assim na sociedade. Você já reparou que o cristão, aquele que ama Deus, aquele que é cheio de Deus, ele não é simplesmente jogado num calabouço. Ele é colocado em evidência. Ah, por quê? Porque ele é o cara? Não. Nós nada podemos de nós mesmos. Nós somos colocados em evidência para manifestar a luz de Deus para outros. É por isso que Deus quer colocar chama no nosso coração. É por isso que Deus quer acender essa luz no nosso coração. É por isso que Deus quer colocar esse fogo na nossa vida, de tal maneira que todo mundo que olhe para você fala: tem algo diferente na vida daquela criatura. Você já passou essa experiência? De um lado ou de outro, não importa. Não importa qual era o teu papel nessa experiência. Mas você já passou a experiência de alguém virar para você, ou você virar para alguém, e dizer: eu não sei porquê, mas tem algo diferente nessa pessoa. Você já passou essa experiência? Já passou essa experiência de falar: olha, tem algo diferente. Eu não sei o que há. Não sei. Uns vão chamar de carisma, outros vão chamar de simpatia. Mas há algo diferente. As pessoas são atraídas pela luz. Nós somos atraídos pela luz. Nós, seres humanos, não fomos feitos para ficar em trevas. Não fomos feitos para ficar chorando dia e noite. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para ficar ali debaixo de um lugar úmido, escuro e perdidos. Nós fomos criados para estar na luz. Nós fomos criados para estar no meio do fogo, para estar no meio daquilo que emana vida e energia. É por isso que nós somos atraídos. Ou nós atraímos as pessoas quando estamos cheios desse fogo de Deus. Deus quer renovar um fogo na nossa vida. Parece uma analogia tão boba, mas o que Ele quer literalmente é isso: é colocar fogo em nós. Pastor, vai doer. Fogo queima. Também. O fogo também purifica. Amém? Alguém aqui trabalha com ouro? Não, né? Que eu me lembre, não. Qual a diferença de um ouro de 18 quilates ou 24 quilates? Grosseiramente, eu não trabalho com ouro, mas grosseiramente, é o número de vezes que esse ouro é purificado no fogo. Cada vez que ele vai para o fogo, ele é derretido e ele vai eliminando impurezas. Quanto maior o seu valor, significa que mais vezes ele passou pelo fogo, mais vezes ele foi purificado. Por isso, ele vale mais. Está começando a entender o porquê de algumas lutas? Amém?
Está começando a entender por que às vezes você precisa derramar algumas lágrimas de dor? Está começando a entender? Puxa, Deus não me ama. Não, não, não. Não diga isso. Pelo contrário. Comece a olhar pela perspectiva dos olhos de Deus. Comece a perceber que talvez Deus está aumentando o teu valor. Comece a perceber que talvez Deus está apenas purificando e tirando algumas impurezas, tirando algumas sujeiras, tirando algumas coisas que depreciam a sua vida. Puxa, mas está difícil. Você vai ficar tão bonito depois disso. Até eu. Deus é bom. Precisa às vezes purificar. Puxa, pastor, mas é complicado. Não estou falando que é fácil passar pelo fogo, amém? Só estou dizendo que existe uma outra perspectiva. Está doendo? Está machucando? Está sendo queimado? Está sendo moldado de novo? Deus está aumentando o teu valor através da purificação do fogo. Deus faz isso? Claro que faz. Lembra de Daniel? Lembra que ele tinha 3 amigos? Lembra que aqueles 3 amigos, vocês se lembram disso? Está lá no livro de Daniel capítulo 3, se depois vocês quiserem conferir. Daniel capítulo 3 diz que eles estavam lá e eles foram levados cativos para a Babilônia. O reino de Israel foi tomado e eles foram como escravos para a Babilônia. Olha que situação. Puxa, ali não dá para adorar a Deus, né? Eu estou escravo numa outra nação. E aí chega o rei Nabucodonosor e diz: se vocês não me adorarem, se vocês não se ajoelharem na minha presença e me adorarem, automaticamente eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo ardente. Os camaradas viraram para o rei e falaram: olha, rei, se você quiser jogar a gente no forno, você joga. Se você não quiser, você não joga. Você faz o que você quiser. Mas te adorar nós não vamos. Nós só adoramos a Deus. O rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, jogou mais 7 vezes lenha, falou: joga esses camaradas lá dentro. E jogou. E aí você fala: morreram, viraram churrasquinho. Vai comigo lá no livro de Daniel. Vamos lembrar isso? Capítulo 3. Depois de Ezequiel. Daniel capítulo 3. Versículo 20 em diante, diz assim, Daniel 3, 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Versículo 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Eles foram jogados no fogo. Versículo 24 diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aleluias. Olha a loucura. Alguém pode dizer: ah, isso é história para boi dormir. Isso é fábula. Sabe o que é o mais curioso? Essa história não só está no livro dos judeus, no Velho Testamento, mas essa história está escrita nos livros históricos dos babilônicos. Que o rei jogou 3 homens na fornalha, e quando ele olhou, tinham 4 livres, leves e soltos andando dentro da fornalha. E a semelhança desse 4º homem era como se fosse o filho dos deuses. Eles foram lançados ali para ser provados. Meu querido, deixa eu te lembrar uma coisa. Muitas vezes você vai ser colocado em situações de prova de fogo, literalmente. Só que, aí é que está a grande diferença. Como você quer ir para a fornalha?
com suas ideias e pensamentos, com as suas tristezas e lutas? Ou você quer ir de mãos dadas com Jesus? Ou você quer ir com o Filho de Deus, andando junto com você? Nós já sabemos disso. Você pode estar num mar lá, com o vento agitado dentro de um barquinho, no meio de uma tempestade. Jesus está no barco? Acabou. Está tudo resolvido. Você pode estar dentro da fornalha, no meio da prova, no meio do fogo, no meio do problema mais terrível da sua vida. Jesus está de mãos dadas com você? Acabou. Você pode passar o que for. Com Ele você vai superar esse momento. E quando sair dali, vai sair um ouro mais purificado, com um valor maior. É assim que funciona. A diferença é, muitos não querem estar com Deus na hora do fogo. Ou o inverso. Desculpe a sinceridade. Só querem pegar na mão de Deus na hora que já caiu dentro do fogo. Já está no meio do problema. Deus, quem que é você mesmo? Esses camaradas andavam constantemente com Deus. Eles só foram lançados no fogo porque se negaram a adorar um homem, sabendo que só adoravam a Deus. Eles já tinham uma intimidade com Deus. Eles já tinham escolhido andar com Deus. Por isso podiam ser passados no meio do fogo, que nada ia acontecer. Se você continuar lendo, depois você vai ver que os camaradas saíram de dentro daquela fornalha, ilesos, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, e se tornaram, por isso está nos livros dos babilônicos também, se tornaram 3 governadores das províncias da Babilônia. O rei vai fazer o quê? Já viu que os caras são sobrenaturais, andam com Deus? Põe esses caras para governar, põe eles no lugar mais alto, põe eles em evidência, para que todos vejam e adorem esse Deus. O próprio rei da Babilônia escreveu, e está lá nos altos babilônicos até hoje. Ele escreveu: aquele que não adorar a esse Deus, porque esse é o Deus verdadeiro, esse que livrou esses homens do fogo, esse não pode viver. O próprio rei da Babilônia reconheceu que não há Deus como o nosso. Não nosso, o único. É um pouco de arrogância dizer que é o nosso, não é do outro. Deus é um só. E Ele é único. E ou nós buscamos a Ele, ou nós não conseguimos andar no meio do fogo. Agora, tem um fogo de Deus que é necessário em nossas vidas. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 12. Não só fogo de problemas, mas o fogo do Espírito Santo. Lucas capítulo 12, versículo 35. Ele diz que nós temos que estar pronto com as nossas candeias acesas, com as nossas velas, com as nossas chamas acesas. Lucas capítulo 12, versículo 35 diz assim: e sejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando chegar e bater, possam lhe abrir a porta imediatamente. Felizes são os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando ele voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Deus diz que se você mantiver a sua chama acesa, se você mantiver o fogo dele aceso em sua vida, quando ele voltar e você estiver pronto para servi-lo, vai acontecer o inverso. Ele vai te colocar na mesa dele e ele vai começar a te servir. Algumas pessoas buscam igrejas querendo apenas resultados. Maior erro de todos. Eu vou para a igreja para minha vida melhorar, para minhas finanças melhorarem, eu vou para a igreja para Deus me curar. Não estou dizendo que não devemos buscar isso na igreja. É lógico, se tem um lugar que eu tenho que buscar isso, é aqui. Mas quando este é o meu alvo principal, quando esta é a minha motivação, eu estou errado. Deus diz que quando você buscar o fogo dele, quando você buscar a presença dele, quando você buscar ter uma relação íntima, sincera e profunda com o próprio Deus vivo, quando você buscá-lo porque você precisa dele, automaticamente, quando ele vir, ele vai te servir em todas as suas necessidades. Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa. Sejam os recursos, sejam a saúde, seja a restauração de um relacionamento, seja a restauração da sua própria mente, que às vezes está conturbada. O Espírito Santo de Deus está pronto para te dar o que você precisa. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Você acredita mesmo que Deus não está vendo o que você passa? Deus vê. Deus sabe? Claro que sabe. E por que Deus não faz nada?
Deus não quer filhos mimados. Deus quer pessoas purificadas no fogo de valor. Pessoas valorosas, pessoas que Ele possa contar, pessoas que Ele tenha prazer em sentar à mesa e te servir. Pastor, Deus não está me servindo. Está faltando fogo de Deus. Está faltando fogo de Deus. Se Ele ainda não sentou à mesa, não te convidou e não está te servindo, que eu duvido muito, porque em maior ou menor escala, Deus está diariamente sempre nos servindo coisas. Seja a saúde, o fôlego de vida, seja livramento, seja a finança de emergência. Mas se não está acontecendo ainda, é porque está faltando acender a chama na sua vida. Quando você anda aceso pelo Espírito Santo de Deus, quando você tem prazer de andar com Ele, automaticamente Ele te serve. Eu não vou gastar muito tempo aqui contando minha história, mas eu quero só fazer um resumo. Quando eu tive a concepção, quando eu ouvi falar de Deus da maneira verdadeira, eu tinha de 17 para 18 anos de idade. O meu ideal de vida, aos 17 para 18 anos de idade, não era grande coisa. Socialmente, financeiramente, emocionalmente, eu não tinha muitos planos e projetos. Eu vinha de uma situação um tanto quanto conturbada. Não estou aqui para exaltar a pobreza ou desigualdades sociais, mas a maneira como tudo aconteceu na minha vida até aquela certa idade, eu não conseguia ter grandes expectativas. Você é criado numa área extremamente pobre, do extremo da periferia de Guaianazes, da zona leste de São Paulo. Então você convive com pessoas que diariamente ou estão sendo presas, ou estão sendo mortas, estão indo para o tráfico. Você não tem expectativas, você não consegue ter sonhos, como uma criança que talvez seja criada aqui nessa região, com acesso a colégios particulares, bons. Então é aquela coisa, você não consegue ter muitas expectativas. Vou resumir isso. Quando eu tive esse encontro com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele começou a me encher com ideias que eu falava, não, isso não tem como. Não pode ser. Sério que existe uma vida fora desse fim de mundo aqui? Dessa exclusão social? Existe. Deus começou a me encher do fogo dele. E eu vou ser honesto com vocês, eu nunca desejei assim, de maneira, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter tantos recursos. Eu não tinha muitos desses planos e até hoje também eu aprendi a não ter muitos. Mas a questão é que quanto mais eu andava com Deus, mais Deus me servia. Quanto mais eu tinha paixão pela presença de Deus, mais as coisas iam acontecendo. Situações assim iam aparecendo na minha vida, puxa, é isso mesmo? Então, é uma diferença muito grande. Você sai de um extremo da periferia, de um lugar, de um ensino público, de um lugar violento, de um lugar sem perspectiva. E socialmente falando, isso para a glória de Deus, você se torna vamos dizer assim, você vai para o outro oposto. Você vai para o outro oposto. Intelectualmente falando, você está lá numa condição de ensino público, de escolas onde os professores têm medo dos alunos, e você vai para outra ponta, para o topo da pesquisa, para o topo da titularidade científica. É muito grande isso. Eu busquei isso, meu irmão, não. Mas à medida que o fogo de Deus vai enchendo a sua vida, você vai recebendo favores dele. Você vai recebendo favores dele. Por isso, se você está preocupado com o dia de amanhã, se você está preocupado com os anos que virão, se você está preocupado com a crise política e econômica do país, a ponto de falar, puxa, eu não vou conseguir passar por essa situação, eu digo a você, entre no fogo de Deus, vá para o meio das chamas, vá para o meio das brasas de Deus, deixa Ele te servir dia a dia, deixa Ele te ensinar dia a dia o que vai acontecer com você, deixa Ele cuidar da sua vida. Ele sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Ele sabe. Você acha que Ele não conhece? Olha o que diz lá no livro de Êxodo 24. Êxodo capítulo 24. Fala, não, Deus não sabe o que é ficar no meio do fogo. Deixa eu te lembrar, Deus é o próprio fogo. Todas as vezes
Todas as vezes. No Velho Testamento, quando Deus queria manifestar o seu poder, a sua glória, Ele dava sinais de fogo. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Lembra lá dos profetas de Baal se matando? E aí de repente Elias fala, para que vocês saibam que há um só Deus, e é esse que mandou eu estar aqui. Ele vai responder com fogo. E quando Elias adorou a Deus, falou, Senhor, manda o teu sinal. Ele derrubou fogo do céu e consumiu o holocausto. Aqui em Êxodo 24, quando ele foi se apresentar a Moisés, Êxodo 24, versículo 17, diz assim, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor, ou a imagem do Senhor, parecia um fogo consumidor no topo do monte. A imagem de Deus. Deus se apresentava para o povo, não com um aspecto físico humano, mas todas as vezes que ele ia falar com o seu povo, quando Moisés subia à sua presença, ele se manifestava e saía uma voz no meio das chamas. Deus se mostrava como um fogo. Ou nós pulamos nessa brasa, ou nós pulamos para dentro dessa fogueira, ou literalmente nós vivemos uma vida sem paixão, sem vontade, sem perspectiva nenhuma. Deus quer mudar, Deus quer acender o fogo dele no seu coração. Mais do que isso, coração é pouco, Deus quer jogar você inteiro dentro do fogo. Deus quer colocar você por inteiro na presença dele, te encher dessa chama, dessa vontade. Olha o que fala lá em Levítico 6, eu vou dar uma corrida aqui só para dar uma base bíblica para você. Levítico capítulo 6 diz que quando o templo do Senhor, a tenda até então, né? Quando a tenda do Senhor foi construído, quando existia lá o local de culto, de adoração a Deus, foi criado um altar para que se oferecessem sacrifícios a Deus. E esse altar diz lá em Levítico capítulo 6, no versículo 12, que tinha uma chama, tinha um fogo sobre esse altar, e era uma lei, uma ordenança divina, que nunca, absolutamente nunca, esse fogo poderia se apagar. Ele tinha que ficar aceso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano e 66 se for bissexto. Capítulo 6, é isso? Versículo 12. Olha o que diz lá, mantenha-se o fogo aceso no altar, não deve ser apagado, toda manhã, quem é que tem que fazer algo aí? O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? O fogo fica aceso por si só? Não. Você precisa alimentar esse fogo. Com o quê? Com lenha. Você precisa alimentar. O que a palavra de Deus está dizendo é que este fogo na adoração ao Senhor, da presença de Deus, que simbolizava a própria presença de Deus, não pode se apagar em nossas vidas. Gente, desculpe a verdade. Sabe qual é a diferença de Deus e religião? Religião no pior sentido da palavra. No sentido de dogmas, de doutrinas, de regras, de coisas que não levam você a lugar nenhum, a não ser ser uma pessoa regrada. A diferença entre Deus e religião é que Deus é um fogo ardente vivo, real, aceso na sua vida. Religião são só brasas que se apagaram e se tornaram carvão. Religião nada mais é do que brasa que se apagou. Nada mais é do que toras que se queimaram, que não tem mais energia nenhuma em si mesmo e estão lá mortas. Muitas pessoas, muitos de nós, estamos presos na religião, nas regras, nas doutrinas, isso pode, isso não pode. Quer ver eu ficar doido? Quer ver me tirar do sério? Pastor, pode fazer isso? Jesus. Quando alguém vira para mim e fala, pastor, mas isso pode? Se você vê me contorcendo, não se assuste. Para o seu bem, esquece que você perguntou isso, fala, mudei de ideia, vai embora. Pode ou não pode? São perguntas que nós fazemos na religião. Quando você anda no fogo de Deus, o Espírito Santo te ensina. Diz a palavra que você não tem mais necessidade que ninguém te ensine, porque o próprio Espírito fala com você. Quando você anda no meio do fogo de Deus, você sabe o que é certo e errado. Você sabe o que deve e o que não deve. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala isso, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm.
Todas as coisas me são listas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Faz o que quiser. Só que tem coisas que convém, tem coisas que não convém. Pastor, o que convém e o que não convém? Quando você anda na presença de Deus, você não precisa fazer perguntas dessas. Porque você sabe. Você sabe. Ele te inquieta. Ele te incomoda. Atitudes suas que Ele mesmo vai falar ao teu coração, falar, puxa, eu preciso mudar isso. Ou eu mudo isso, ou eu perco meu relacionamento. Perco meu casamento, perco meu namoro. Ou eu mudo essa atitude, ou eu não consigo progredir profissionalmente. Você sabe, Ele vai te inquietando. Ele vai te fazendo uma pessoa melhor. Ele vai te purificando no fogo, a ponto de você ter mais quilates a cada dia. A ponto de você ser uma pessoa melhor. Ninguém é melhor por religião. Religião só nos torna muito bons cumpridores de regras. Mas Deus, o fogo de Deus, quando Ele entra, Ele põe paixão, Ele põe algo espetacular na tua vida. Ele te faz uma pessoa diferente. Tudo que você faz melhor. Não porque você é melhor, mas porque o fogo de Deus através da tua vida está progredindo. E todos olham e falam, mas como Ele consegue? Eu faço a mesma coisa e não consigo. Você tem o fogo de Deus. Existe um erro perigoso de você achar, ou do carvão achar, que ele é melhor. Tá vendo? Eu estou acesinho aqui. Não, é o fogo de Deus na tua vida. Não, mas olha, eu sou muito bom em tal coisa. Bom, vamos começar a dividir algumas coisas. Só para você ter ideia, a própria ciência está provando, está caindo por terra, aquela história de que eu sou o melhor. Não existe um melhor unânime, não existe um melhor absoluto. Hoje já não se fala mais somente no QI, no coeficiente de inteligência. Antes se usava o QI e falava, olha, quem é que tem o maior QI? Esse cara é mais inteligente. Hoje já está definido pela própria ciência que se existem 7, e alguns até discutem, 8 tipos de inteligência diferente. Você pode, por exemplo, ter um QI altíssimo quando você é submetido a um teste matemático. Você pode ter um QI fenomenal, de 150 para cima, quando você é submetido a um teste matemático. Mas quando você é submetido a um teste, por exemplo, de idioma, de linguagem, você apresenta um QI muito mais baixo. Não existe uma inteligência absoluta. Hoje se fala em tipos de inteligência. Você é muito bom numa coisa e automaticamente você é muito ruim em outra. Automático. É difícil ser bom em tudo. Lógico que eu estou quase chegando nesse nível, mas... menos na modéstia, claro. Mas vocês estão entendendo? Quantas vezes a gente se gaba, a gente se orgulha. Eu acho que deve sim haver um certo orgulho, não aquele maligno, mas um orgulho bom quando você se dedica a algo e vê aquilo acontecendo, vê que Deus aprovou aquilo na sua vida. Mas... esse orgulho não pode ser a ponto de achar que você é melhor. Inteligências diferentes, conhecimentos diferentes, habilidades diferentes. Não dá para o carvão dizer, eu sou bom. O carvão só está aceso, porque o fogo de Deus está nele. Lógico, tem carvão de pinho, carvão de sei lá o quê, carvão de cedro, carvão... tem árvores e árvores. E aí eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é outra pregação. Árvores e seus frutos. Árvore boa dá bons frutos. Árvore má, maus frutos. Pelos frutos conhecem a árvore. Mas o fogo que mantém aceso é um só. Vem de um só. Ele é único, exclusivo. O que mantém a nossa vida na chama, na paixão, fazendo as coisas de maneira melhor, é porque o fogo está em nós. Ou você tem esse fogo ou não tem. Não tem meio termo. Sabe quando você está acendendo lá e você fica... e fica lá e fica vermelho, mas a chama não sai? Se você parar de soprar, o que acontece? Apaga. Ou tem fogo, ou não tem fogo. Você acende lá o fogão, a boca lá do fogão. Fogão a gás, não elétrico. Você põe a mão, você queima, porque tem fogo. Se não tem fogo, você põe a mão sobre ele, não queima. Simples assim. Ou tem fogo, ou não tem fogo. Não existe meio termo. Ah, pastor, eu estou meio fogo aqui. Olha o que fala Apocalipse. Eu vou encerrar aqui. Eu fiz uma lista muito grande, mas eu me empolguei. Vamos em Apocalipse. Vamos ao que interessa.
Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3, ou livro das revelações. Deus está enviando cartas às suas igrejas. E lá no versículo 15, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, é uma carta para a igreja de Laodiceia. O máximo que pode acontecer sobre a boca do fogão, como eu disse, é que você pode acender o fogo, deixar por um tempo, e aí você apaga. Mesmo apagado, por algum tempo, aquele local vai conservar um certo calor. Sim ou não? Sim. Se você colocar a mão sobre a boca, não pairando, mas imediatamente sobre ela, você vai queimar sua mão. Mesmo com o fogo apagado, porque está retendo o calor. Com o passar do tempo, esse calor vai se dispersando, e chega uma hora que ele fica frio. Nós somos da mesma maneira. Você começa algo com fogo, empolgado. E aí, às vezes vem uma situação, outra, o fogo apaga. O fogo apaga, você ainda vai mantendo uma aparência de quente, de calor. Mas com o passar do tempo, vai chegar uma hora que você vai ficar frio. Isso é em tudo. Se você não alimentar a chama do seu casamento, uma hora apaga. Se você não alimentar a chama do seu trabalho, uma hora apaga. Se você é o sacerdote que toda manhã, diz a palavra lá em Levítico, tem que ir lá e colocar lenha. Se você não alimentar a chama do seu amor por Deus, uma hora apaga. Se você não alimentar a chama do cuidado consigo mesmo, do amor próprio, uma hora você se deprime a ponto de querer tirar a própria vida, de não valorizar mais o maior dom que Deus te deu. Nós temos que alimentar essa chama, senão vai apagando, apagando, apagando. Lembra que semana passada eu toquei num ponto, na palavra passividade? Temos que sair dessa passividade, temos que sair dessa coisa de esperar que caia no nosso colo, esperar que Deus faça. Deus já fez, Ele acende o fogo, mas nós temos que alimentar todas as manhãs. Pastor, como que eu alimento isso? Muito simples. Oração, leitura da palavra, estar no meio das brasas, estar junto com pessoas que alimentam esse fogo, não adianta eu andar isolado. E diz lá, no capítulo 3, versículo 15 de Apocalipse, conheço as tuas obras. Deus falando para você, eu sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio, de uma vez por todas, ou quente. Assim, versículo 16, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nossa, que palavra pesada que Deus usa. Deus nos compara a um alimento morno, um alimento sem graça. Vou te dar um exemplo. Você consegue tomar água gelada, sim ou não? Você consegue tomar café e chá quente, sim ou não? Toma água morna para você ver. Vai para o meio termo. Já tentou tomar água morna? Sensação horrível que dá. Aquela ânsia, aquele negócio. Não, tenta. Não está acreditando em mim? Tenta para você ver. É um método de indução de vômito. Um método simples, caseiro, de indução de vômito. Alguma pessoa está passando mal, comeu algo que... Uma indução de vômito, dá uma água morna para ela tomar. Método simples. Estimula o vômito. Por quê? Sei lá, isso não vem ao caso agora. Não vamos entrar numa aula de fisiologia agora do esôfago para dizer que temperatura faz ele devolver a comida. Mas a questão é, Deus está dizendo, quer ser frio de uma vez? Vai. Quer largar a mão de Deus de uma vez? Fazer do seu jeito? Vai. Quer estar na presença dele, ser quente no meio do fogo? Maravilha. Mas não fique morno. Morno, Deus não gosta. Ele gosta de pessoas de atitude. Ou diz, já não quero de vez, ou, tá bom Deus, eu quero entrar nessa, eu quero conhecer esse negócio. Vou pular de cabeça na tua presença. Meio termo. Boca de fogão apagado. Fingindo que tem calor. Só se dissipando. Morno com Deus não funciona. Ele diz que está a ponto de vomitar. Olha o que ele fala. Versículo
16 de novo. Assim como você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que coisa triste que Deus está falando. Coisa assim, é mais ou menos assim. Nós às vezes entramos na presença de Deus, adquirimos o fogo de Deus, alcançamos ânimo, fogo de Deus para fazer qualquer coisa, e no meio do caminho a gente vai, vamos apagar essa chama aí. Já está bom, já está quentinho. Apaga a chama e só mantém. Não mantém. A tendência é perder o calor. E chega uma hora que Deus fala, não serve mais. Olha o que ainda fala, não sei porque eu fechei, versículo 19. Versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Apaguei a chama de Deus na minha vida. Considerei Deus uma ferramenta para alcançar meus objetivos só. Considerei Deus somente um meio para os meus fins. Arrependa-se. Mude a postura. Deus não é um meio para os nossos fins. Deus é o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, diz a palavra. Ele é o autor e consumador da nossa fé e das nossas vidas. Ele é tudo que existe. Ele é tudo que nós precisamos. Quando nós compreendemos isso, quando nós nos lançamos no meio das brasas, do fogo ardente do Espírito Santo de Deus, automaticamente tudo que nós fazemos é com paixão. Tudo que nós fazemos vem com muito mais prazer. Nós temos prazer em todos os pequenos detalhes da vida. Nós temos prazer desde o pequeno ato de poder cozinhar, até aquele de poder se alimentar daquele alimento, de comer aquilo. Por que algumas pessoas têm tanto prazer em viver e outras andam tão empurrando, chorando, depressivas? Porque falta o fogo de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus quer nos encher de um fogo. Ele quer nos lançar no meio do fogo. Ele quer nos consumir nesse fogo. O interessante é que esse fogo queima, mas não consome. Ele quer consumir pecados, impurezas, sujeiras, igual o ouro sendo purificado. Mas aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é puro, aquilo que é digno, isso não é consumido, isso só é purificado. Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer nos tornar mais do que pessoas melhores. Como eu disse, algumas religiões tornam as pessoas melhores. Por regras, por imposições, por disciplina. As pessoas acabam se disciplinando pela religião e se tornam melhores. Melhores é uma coisa, preciosas somente no meio do fogo. Se você quer ser precioso para sua família, para a sociedade que está difícil hoje, né? Violência, crime, corrupção. Você olha e fala, isso aqui não tem mais jeito. Tem. Quando você coloca um monte de chama, você vai acendendo. Você acende teu vizinho, acende teu colega de trabalho. Outros vão sendo acesos pelo fogo de Deus. Quando você vai ver, temos uma sociedade justa. Ah, pastor, isso é possível? Gente, olha a história. Abram os livros de história e vejam. Quando cristãos verdadeiros, no meio do fogo de Deus, aqueles camaradas que estavam lá pregando em praça pública, que estavam falando do amor de Deus, levando cura e libertação para todos, quando eles começaram a ser perseguidos lá na Inglaterra, o que eles fizeram? Foram tomados pelo fogo de Deus, começaram uma terra nova lá nos Estados Unidos. Olha a diferença. Ah, mas os Estados Unidos é o que é, por quê? Porque nasceu com pessoas cheias do fogo de Deus. Por que é aquela nação nesses aspectos? Porque pessoas cheias do fogo de Deus, perseguidas nas suas casas na Inglaterra, apaixonadas pelo Espírito Santo, chamadas de loucas, de malucas. Ah, os crentes, os doidos, com princípios de justiça, de igualdade, de amor, se lançaram em outra terra desconhecida e levantaram uma nação que hoje, falem o que quiser da sua cultura, é uma nação poderosa em muitos aspectos. É possível fazer isso com uma nação como o Brasil? Claro, não vamos ser inocentes, achar que nós vamos resolver isso em 4 anos, num mandato aí, em 8. Não vai. Nós estamos falando de trabalho de gerações. Mas eu acredito no fogo de Deus, que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos podem viver num lugar melhor. Eu acredito que os filhos dos filhos, nossos filhos, daqui 120 anos e 3 gerações, se o Senhor não voltar até lá, se Deus não acabar com tudo em fogo até lá, eu acredito que todo lugar que nós temos, que essa nação chamada Brasil, pode ser literalmente o melhor lugar do mundo para se viver. Dito o clima, dito as riquezas naturais,
Basta pessoas cheias do fogo de Deus, agindo em justiça, igualdade, retidão, em amor. Cabe a nós começar. Acende um fósforo e joga num celeiro de palha. O fogo é pequenininho, ninguém dá nada, um fósforo. O que acontece com esse celeiro horas depois? Queimou todo. Se Deus, ou melhor, se você deixar Deus acender o fogo dele na sua vida, você pode ser um pequeno fósforo. Você na sociedade pode fazer um estrago no inferno e pode trazer muitos para uma condição de vida melhor na presença de Deus. Você não tem ideia, eu falo às pessoas, como nós somos imediatistas, nós não temos ideia se aquela criança que nós estamos ajudando hoje, amanhã o que ela vai se tornar, nós não temos ideia. Nós não temos ideia se uma criança não vai sair daqui e vai ser presidente amanhã. A gente não acredita. Não, pastor, isso não é para nós. Gente, desculpe a brincadeira. Você acha que o pai do Lula acreditava que ele ia ser presidente um dia? Hã? Mas nem ele. Pergunta para o pai e para a mãe do Lula, com todo respeito. Eu não estou aqui desrespeitando a figura como ex-presidente. Estou dizendo como ser humano. Você acredita que o pai e a mãe dele falavam, esse aqui vai ser presidente da república? Hã? Você acha que o pai e a mãe falavam isso quando ele era criança? Claro que não. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou usando aqui uma ironia para dizer que se aquele homem chegou, você não sabe o que vai ser do seu filho. Você não sabe se amanhã o teu filho vai ser responsável por uma multinacional onde tenha literalmente 500 mil funcionários. 500 mil funcionários debaixo da liderança dele, dependendo da palavra e da ordem dele. Você não sabe se amanhã o seu filho literalmente vai ser um presidente de uma república. Você não sabe. Não, mas não é para... Eu só estou dizendo que nós somos imediatistas. Nós não olhamos para daqui 40, daqui 100 anos. Mas eu também não vou estar aqui, não importa. Não, acenda a chama de Deus na tua vida. Deixa o resto que Ele cuide. Deixa que o resto Ele cuide. Faça com paixão. Faça com o fogo de Deus. Amém? Está disposto a recomeçar da maneira certa? Para terminar, eu quero encerrar. Eu falei que eu era o último, me perdoe, eu esqueci. Tem mais um aqui só. Lá no livro de Salmos, eram muitas bases bíblicas, me perdoem. Mas livro de Salmo 104, Salmo número 104. Nós estamos encerrando agora. Salmo 104, versículo 4 diz assim. Vou esperar vocês encontrarem. Salmo 104, 4 diz assim. Ele faz dos seus ventos os seus mensageiros e faz dos seus ministros labaredas de fogo. Em algumas traduções, como aqui na NVI diz, e faz dos seus servos clarões reluzentes, ou chamas. Deus, Ele faz de nós, eu e você, seus servos, seus ministros, seus filhos, Ele faz de nós como chamas, como labaredas de fogo no meio de uma sociedade. Ele nos coloca como fogo, como luz no meio das trevas, como fogo no meio do frio, da escuridão. E é isso que Ele quer te lembrar nessa manhã. Você precisa buscar esse fogo. Pastor, o que é na prática buscar esse fogo? Busque conhecer mais a Deus. Não venha apenas, sente na cadeira de maneira passiva e espere ouvir uma palavra que vai mudar a tua vida. Tenha a atitude de chegar e falar, Deus, eu quero entender isso. Que paixão é essa? Eu quero ser tomado por essa paixão. Eu quero ter essa paixão pela vida. Eu quero ter essa paixão pela minha família. Eu quero ter essa paixão pela sua presença. Eu quero poder te conhecer de verdade, Deus. Eu me lembro que, como eu falei, quando eu tive esse conhecimento de Deus, entre 17 e 18 anos de idade, era algo tão novo para mim, era algo tão sublime. E eu tive algumas experiências tão malucas e sobrenaturais com Deus, sobrenaturais, que se eu conto para alguns aqui, os caras vão falar, ih, cara, interna esse homem que ele está pirado. Isso não pode ser real. Eu tive experiências com Deus, tão sobrenaturais, que muitos viravam para mim, gente da própria igreja, meus irmãos da igreja falavam, Rogério, você está ficando doido, cara. Eu ouvia isso muito. Rogério, você está ficando doido. Eu, não, Deus falou comigo. Falou, cara, pera, Deus falou.
Eu ouvi a voz dele audível. Não, Rogério, você está ficando doido. Melhor você ir num médico, está com um problema. Você está com um problema psiquiátrico, cara. Não dá para ouvir a voz de Deus audível. Eu digo para vocês, dá. Pastor, você está doido? Até hoje eu estou doido, graças a Deus por isso. Até hoje. Não consigo perder essa loucura por Deus. Dá para entrar num nível sobrenatural de conhecer a Deus. Pastor, mas está longe, isso é... Como que é? É assim? Não. É construindo. Leva um tempo. É relacionamento. Sabe o relacionamento que já dura tanto tempo que você, no olhar, já sabe o que a pessoa está tentando te dizer ou pensando? É disso que eu estou falando. Quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você busca Deus através da sua palavra, em oração, na igreja, junto com seus irmãos, no meio do braseiro, quanto mais você busca Deus, mais você se torna íntimo dele. E você começa a sair do plano material, racional, visível, palpável, e entra na esfera espiritual de relacionamento com Deus. Onde Deus vai falar com você a madrugada inteira durante o seu sono, durante o sonho. Onde Deus fala com você de maneira audível durante o dia. Onde Deus abre seus olhos espirituais e você começa a ver, ter visões do que está acontecendo. Fala, nossa, o que é isso que eu estou vendo? Estou vendo coisas. Não, você está vendo o mundo espiritual quando Deus abre os seus olhos. Isso existe? Existe. O mundo espiritual é tão e mais real do que o físico. A questão é, estamos no meio do fogo? Estamos buscando esse fogo de Deus? Que Deus encha a sua vida do fogo dele nessa manhã. Que Deus encha o seu coração dessa paixão, desse fervor. Que essa paixão, esse fogo de Deus, de você pela sua casa, sua família, pelo seu trabalho, pela sua própria vida, te consuma a ponto de você respirar e viver em função disso. Que você possa acordar todas as manhãs e alimentar esse fogo, como o sacerdote faz, buscando a presença de Deus, orando, abrindo a palavra, meditando nela, de tal maneira que tudo que você fizer seja feito com excelência. Que o Senhor faça isso em nossas vidas, amém?